Agradecer a todos os presentes que venceram a corrida de obstáculos para poder chegar até aqui. Agradecer muito ao Henrique, que sempre nos acolhe aqui em todas as reuniões do coletivo, sempre com cerveja gelada. Agradecer aos companheiros do coletivo como um todo, mas principalmente aqueles da comissão editorial, aqueles que contribuíram com textos, como o caso do Alcides, do Cezinha, do Cássio, aqueles que contribuíram com discussões, com sugestões técnicas, como Luiz Amorim, todos os que contribuíram para a realização aqui do evento. E, claro, agradecer muito ao Fagner Torres, que todos conhecem, é um jornalista com grande atividade nas redes sociais, ex-blogueiro, atual apresentador do podcast lá do B do Rio, e que gentilmente nos concedeu entrevista e está presente aqui para fazer uma apresentação que não será muito longa, justamente para privilegiar, seguir a interação com os companheiros. Obrigado a todos. Vai. Bom, gente, boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, antes de começar a falar sobre futebol, sobre o nosso assunto, sobre torcida, eu queria deixar registrado, nós estamos aqui na Rua da Lapa, que por coincidência foi o último lugar de atividade política de Marielle Franco, antes de ser brutalmente assassinada pelo Estado. Então eu queria dizer que antes de qualquer assunto que a gente venha a tratar, que a gente nunca perca, não deixe de ser atropelado pelo noticiário que tem sido bastante ostensivo de notícias negativas e notícias que nos indignam, mas a gente nunca perca eu fico até um pouco emocionado de falar, que a Marielle era uma pessoa próxima a mim, mas nunca perca de visão, que nossos companheiros, muitos companheiros, que nós já perdemos, como ele falou no começo, o nome que deu a nossa revista, a Revista Sinistra, vem de companheiros italianos que ajudaram na formação do Partido Comunista, que foram perseguidos na Europa no início do século passado e que vieram para o Brasil. E a nossa luta, a luta de quem é de esquerda, ela continua perdendo companheiros dia a dia, no Rio de Janeiro e em vários lugares do Brasil e do mundo. Então, antes de mais nada, eu queria dizer Marielle presente. Ela que era uma rubro-negra de arquibancada, uma rubro-negra torcedora de verdade. O pai dela é tricolor, como nós. Então, antes de mais nada, Marielle presente. Então, vamos lá. Bom, minha ideia, meu intuito não é aqui fazer uma explanação e fazer palestra, nem nada disso, estou longe disso. Sou jornalista, sou uma pessoa que busca ter o olhar um pouco mais aguçado para os acontecimentos que envolvem nossa sociedade de uma maneira geral, falando de política e futebol, e eu acho que o futebol, além de ser uma das nossas principais paixões, que vem se perdendo aí com o tempo, por conta do neoliberalismo desenfreado, que está avançando novamente aí diante da América Latina, o futebol tem muito a ver com tudo que está acontecendo. O futebol também é um instrumento que está sendo cooptado por esse movimento neoliberal desenfreado que vem do norte, aí, tomando conta do nosso continente. Aqui no Brasil, eu acho que a gente precisa ter um pouco de autocrítica diante do nosso papel enquanto militantes de esquerda e enquanto torcedores, porque tudo que está acontecendo agora no Rio de Janeiro especificamente e no Brasil, no que tange ao futebol, já é algo que vem sendo anunciado há bastante tempo por muitas pessoas, enfim, que eu acho que inclusive mereciam estar aqui para poder participar dessa nossa mesa. A galera do coletivo da Frente Nacional de Torcedores, que vem discutindo a questão da elitização muito antes da Copa do Mundo, vem discutindo a questão da transformação dos nossos estádios em arenas assépticas, brancas e ricas, expulsando aquelas pessoas que muitas vezes tinham no futebol
o espaço de extravasar as frustrações do dia a dia, né? As frustrações do emprego precarizado, as frustrações de uma condição de moradia indigna, as condições de um sistema de saúde propositalmente sucateado, tinham no futebol como o seu espaço de extravasar as frustrações do dia a dia. E isso vem acontecendo já há bastante tempo, e aí quando eu digo que a gente tem que ter um pouco de autocrítica, é justamente no sentido de que nós estivemos, até que ponto nós colaboramos com esse movimento que hoje expulsou boa parte dos amantes de futebol, os verdadeiros amantes de futebol, aqueles que vivem o futebol no dia a dia, que consomem o futebol, a informação do futebol, que consomem o time de coração, né? Até que ponto nós fomos protagonistas também nesse processo de exclusão dessas pessoas dos estádios de futebol, né? Se a gente for puxar um pouco pela memória, em 2012, se eu não estou enganado, creio que foi 2011 ou 2012, aconteceu uma audiência pública na zona portuária, no Rio de Janeiro, conduzida pelo senhor Regis Fischner, ex-secretário da Casa Civil do governo Sérgio Cabral, que hoje está passando férias em Bangu, conduzida por esse senhor, e nessa audiência pública ficou muito claro qual era o plano, né, do Estado carioca, e aí consequentemente brasileiro, e aí não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Eu sou um militante de esquerda, eu votei muitas vezes no PT, eu hoje não tenho filiação partidária, mas estou na luta contra o golpe desde sempre, creio que houve um golpe contra a presidenta Dilma, mas até que ponto nós, enquanto militantes de esquerda, enquanto pessoas que pensamos numa sociedade igualitária, colaboramos para esse processo de embranquecimento, esse processo de elitização, esse processo violento de exclusão das pessoas, né, que têm sua vida mais precarizada dos espaços do futebol, no caso, os nossos estádios. Hoje a gente vê o Maracanã, né, completamente subutilizado, né, comandado nas mãos de uma empresa que quebrou praticamente por conta da operação Lava Jato, teve suas contas devassadas, e um Estado do Rio, de maneira geral, completamente ineficiente em qualquer gestão em todos os setores, tanto que no caso da segurança terceirizou a segurança para o Exército Brasileiro, né? Então, eu queria iniciar a minha fala depois de falar da nossa autocrítica perante essa elitização, no quanto nós corroboramos para que isso acontecesse. Que tipo de referência nós buscamos, né, para poder pensar o futebol brasileiro, para poder pensar a relação do povo brasileiro com o futebol. E aí eu trouxe aqui duas falas que estão no livro Clientes versus Rebeldes, do meu amigo Irlan Simões, que é um jornalista, um cara que fez o mestrado dele na questão da elitização do futebol, um jornalista baiano, que por sinal agora está vindo morar no Rio de Janeiro para fazer o doutorado dele. E tem no livro dele, a dissertação de mestrado dele é o livro Clientes versus Rebeldes, que onde tem duas falas que, na minha opinião, diz muito sobre a quem o Estado brasileiro se aliou, né, para poder promover essa exclusão dos estádios de futebol das classes menos favorecidas, né, da classe da base da pirâmide social. Uma frase eu não gosto de falar de gente que já morreu, mas fazer o quê? Morreu semana passada, se o evento fosse há 2 semanas atrás. É o J. Ávila, né, que por sinal, quando morreu pouco antes de morrer, teve preso nos Estados Unidos e ficou lá enrolado com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, foi condenado mediante uma delação premiada. Por conta da delação premiada, ele se comprometeu a devolver 151 milhões de dólares à Justiça dos Estados Unidos. Esse senhor, em 2013, ele disse a seguinte frase: a turma que vai a geral agora ficará assistindo só na TV. É gente que não consome nada, depreda e mata no metrô.
não interessa mais ao futebol. Dá orgulho ver o público pagar R$300 por ingresso. Essa é uma frase desse cidadão que se remete às pessoas pobres, aos geraldinos, que aliás temos um filme ótimo com esse nome que vale a pena assistir, se refere aos geraldinos como marginais, como assassinos, como se colocando os geraldinos como alguém que não consome nada, e já que não consome, não existe, não presta, não serve para poder participar do futebol. Esse cidadão morreu encalacrado com a justiça americana, depois fez um acordo lá de delação premiada para devolver 151 milhões, foi um dos caras que participaram da delação, que acabou resultando no caso FIFA Gate, que a gente conhece bem aí, que prendeu o Zé Maria Marim, que é outro que está lá nos Estados Unidos, que faz com que o ainda atual presidente da CBF, Marco Polo Del Negro, não possa viajar para o exterior, tanto que a seleção brasileira ontem foi para a Copa do Mundo e esse cidadão não acompanhou a seleção, né? E a outra frase também é de uma outra pessoa que eu acho que é mais simbólico ainda, porque está aqui e continua pensando no futebol, continua sendo, inclusive, participando de várias rodas do meio de comunicação, que é de onde eu venho, do meio de comunicação capitalista, continua escrevendo artigos para jornais, escrevendo artigos para revistas e ditando as regras do futebol, formando essa geração que eu chamo, e que o próprio Irlan, no seu livro, chama também de geração cliente, não de geração torcedora, que é o consultor em marketing e gestor esportivo Almir Somoji, né? Que ele diz o seguinte: quando o preço cai muito, o nível do torcedor que vai ao estádio é muito pior. Inclusive atrai um perfil de público que devemos abolir dos estádios, que é uma bandidagem. Ou seja, o futebol hoje está muito claro, né, para quem quiser ver, e isso tem a ver inclusive com a minha história pessoal, e eu vou falar também sobre isso. O futebol hoje é um esporte que é um esporte para poucas pessoas, né? A gente hoje vive um momento difícil da história brasileira, né? Um momento confuso. Eu acho que requer um pouco de tempo para a gente poder entender, um pouco de distância histórica para a gente entender o que vem acontecendo no Brasil, sobretudo de 2013 para cá, e aí agora consumando com esses atos que nós estamos acompanhando na última semana aqui dos caminhoneiros, etc. A gente ainda não sabe o que vem por aí. Mas eu fico pensando numa população que vem sendo atacada dia a dia, como falei no começo, pelo neoliberalismo desenfreado, que vem gerando cada vez mais tragédias, desemprego, quebra de empresas e quebra de espaços de ensino e por aí vai, vem massacrando cada vez mais a nossa população. Eu fico pensando no que será o futebol brasileiro daqui para frente, né? Porque se em algum momento o futebol vinha sendo democratizado, eu acho que ele começou como um esporte de elite no início do século XX e foi se popularizando aos poucos. Eu costumo dizer que o Maracanã mesmo nem era um espaço totalmente democrático, haja vista que era cada um no seu quadrado, né? Na geral ficavam os pobres, na arquibancada a classe média, e nos camarotes, ali nas cadeiras cativas, ficava aquele que tinha mais dinheiro para poder, inclusive, ter uma cadeira cativa. Então ele nunca foi um espaço propriamente democrático, mas pelo menos todo mundo tinha espaço, né? Hoje em dia, né, com a expulsão que aconteceu dos pobres desses espaços, das famosas arenas poliesportivas, né, com a população cada vez mais empobrecida diante dessa crise internacional que nos atingiu e que foi acentuada pelo golpe de Estado em 2016, né? Que tipo de futebol a gente deve ter daqui a algum tempo? Eu, particularmente, estou com 35 anos. Semana passada estava comentando e escrevi um artigo sobre as minhas experiências com a Copa do Mundo. E essa é a primeira Copa do Mundo que eu realmente não acompanhei absolutamente nenhum noticiário do que está acontecendo com a seleção brasileira. Soube ontem que ela foi para a Inglaterra, completamente alienada do que está acontecendo no Brasil, né? O que também é um efeito da elitização do futebol, com jogadores cada vez mais afastados
das torcidas, cada vez mais afastados dos fãs. Na Copa do Mundo de 2014, que foi a que nós fizemos aqui, nós tivemos a oportunidade de fazer diferente, escolhemos não fazer, né? Fizemos uma Copa para a elite brasileira, com estádios brancos, lotados de brancos, com o pobre assistindo o futebol ou nas fanfests, nas FIFA Festas de Copacabana, etc. e tal, ou no churrasquinho de gato da esquina, com a sua gatonete, porque também não tem dinheiro para poder pagar a net em casa, os 230, 250 reais que tem em casa. Então, que tipo de futebol a gente está tendo? Né? Eu não acompanhei absolutamente nada da seleção brasileira, mal sei, inclusive jogadores que foram convocados para a seleção, eu não sei nem como nem como são. Né? Quando saiu a convocação do Tite, os amigos nos grupos de WhatsApp ficaram mandando a lista, e eu perguntando quem é fulano de tal, que eu nunca vi, não sei nem como não sei se é preto, se é branco. Isso também é fruto, né, do afastamento que a elitização vem promovendo do jogo, dos reais torcedores. Né? Hoje os estádios são lotados de clientes, não só de torcedores, não mais de torcedores. E aí eu fico me perguntando qual é o nosso papel enquanto coletivo, né? O coletivo Tricolores de Esquerda, do qual eu ajudei a formar lá atrás. Qual é o nosso papel? Eu acredito particularmente muito no que Sócrates falava, que o futebol não é diferente do que a grande mídia e os grandes pensadores do marketing, como o Amir Somoji e muitos outros pensam. O futebol não é um instrumento de alienação, nem um instrumento de segregação. O futebol é um instrumento de mobilização das massas. E aí, qual é o nosso papel na mobilização dessa massa no momento, justamente no momento de crise, de ataque às massas trabalhadoras do Brasil? Né? A gente está num momento como diria o finado Leonel Brizola, a gente está atravessando o Rubicão da história. Né? No caso do Fluminense especificamente, no ano que vem, a gente, por exemplo, tem 100 anos do Estádio das Laranjeiras. Né? E aí, o que a gente está pensando, né? Do ponto de vista do nosso papel enquanto torcedores de esquerda, enquanto coletivo, enquanto torcedores de um clube cujo estádio completa 100 anos, um estádio histórico, o primeiro estádio construído aqui no Rio de Janeiro, o primeiro palco da seleção brasileira, onde a seleção brasileira conquistou o primeiro título em 1920. O que a gente está pensando, né, daqui para frente? Como a gente está se organizando? Como a gente está aglutinando com outros movimentos? Né? Levando em consideração que esse é um ataque que não está acontecendo só no Brasil. Né? A América Latina toda está passando por isso. Né? Já se fala, por exemplo, numa Copa do Mundo em 2030, dividindo a Argentina com o Uruguai, né? Para comemorar o centenário da Copa do Mundo. Provavelmente o que está acontecendo aqui, se não houver uma luta mais feroz do que nós promovemos aqui quando aconteceu, vai acontecer nesses lugares. E aí, como a gente está se aglutinando com esses grupos de torcedores? Eu sei que na Argentina a relação das torcidas organizadas é realmente muito forte, e ao primeiro grito, ao primeiro barulho dessa questão de que haveria a Copa do Mundo de 2030, já há muita resistência à destruição dos estádios históricos que tem nesses espaços, no centro do Estádio Centenário, no Estádio Monumental de Nunes, na La Bombonera e por aí vai. Como que a gente pode se fortalecer na nossa luta, se fortalecer com outros coletivos, não só no Brasil, como na América Latina de uma maneira geral? Né? Esse eu acho que é o nosso grande desafio. Assim, eu não sou uma pessoa particularmente otimista, né? Eu sou uma pessoa bastante pessimista com relação aos rumos da história, mas ao mesmo tempo eu não perco a esperança. Né? Eu acho que o nosso grande desafio é esse, é repensar como aglutinar, como se juntar a outros movimentos e tornar maior, tornar visível, né, a nossa luta, a nossa busca por transformação, de voltar minimamente a ser o que era. Né? Hoje, eu, falando especificamente, né, da minha experiência como torcedor, eu não vou ao estádio de futebol há mais de um ano, eu não visto uma camisa do Fluminense há mais de um ano, estou
embora eu tenha sido blogueiro do Fluminense no portal ESPN, já há muito tempo deixei de escrever porque não me sinto motivado a participar do futebol. E não sou uma pessoa que foi excluído do estádio por questão financeira e econômica. Eu mesmo me auto-excluí por opção, porque eu não vejo mais no Maracanã um espaço onde eu me reconheça. Quando eu era criança, quando eu era pequeno, meu sonho era morar perto do Maracanã. Quando eu era pequeno, eu passava de metrô pelo Maracanã e eu ficava vendo aquele colosso azul, com aqueles vários tons de azul, e o meu sonho era entrar ali e morar perto do Maracanã. E a primeira vez que eu fui ao Maracanã, eu tinha 12 anos de idade, foi em 1990. A primeira vez que eu fui ao Maracanã, na verdade, eu tinha 10 anos de idade, foi naquele Brasil e Uruguai na última rodada da eliminatória de 1993, e a primeira vez que eu fui ver um jogo do Fluminense foi em 1995, na semifinal do Fluminense Santos do Campeonato Brasileiro. Foi ali que eu realizei meu sonho de infância, o sonho que eu carreguei ali desde que eu me conheço por gente. A primeira vez que eu vi um jogo de futebol, a primeira vez que eu vi um jogo do Fluminense foi em 1988, eu tinha 5 anos, aquela semifinal Fluminense-Bahia. Dali em diante, eu passei a alimentar o sonho de me aproximar do Fluminense, sou de uma família de tricolores, mas de me aproximar do Fluminense e principalmente do Maracanã. Sempre tive dali, desde o momento que pisei no Maracanã pela primeira vez, tive no Maracanã a minha segunda casa. E hoje em dia eu não me reconheço naquele espaço. Desço do Maracanã, ali na estação do Maracanã, para poder ir para o UERJ, ou para poder ir para qualquer espaço. E aquele espaço que tem ali, aquela arena que foi construída para a Copa do Mundo pelo governo do PMDB, e aí gosto sempre de frisar, com a nossa anuência da esquerda, com a anuência da coligação que o PMDB tinha aqui para governar o Rio de Janeiro, eu passo ali no Maracanã e eu não reconheço aquele espaço como o meu espaço. Então, desde então, há mais de um ano, decidi que não frequentaria mais o estádio de futebol, decidi que não frequentaria mais o Maracanã, assisto os jogos do Fluminense hoje pela televisão, muitos também nem assisto, porque não me reconheço mais naquilo, não me reconheço mais naquilo que está sendo mostrado nem na televisão e o que acontece nos estádios. Fica a minha indagação justamente em relação a isso, assim, como fazer para a gente poder se fortalecer, para a gente poder aglutinar e para a gente romper com a lógica que está sendo imposta goela abaixo de nós, torcedores, que estamos acostumados a frequentar o estádio para torcer e não para assistir. Qual é o caminho que a gente deve seguir? E aí eu vou passar a palavra para vocês, eu fico à disposição, a gente trocar e chegar aqui algumas informações, acrescentar informação sobre o outro, e aí essa que fica a minha dúvida. Eu particularmente gostaria muito que a gente se fortalecesse enquanto grupo, que se juntasse, que aglutinasse com as torcidas organizadas, que são as pessoas que estão sofrendo na pele essa marginalização, essa exclusão dos estádios, pessoas que são marginalizadas nos estádios e fora deles, como se a torcida organizada fosse a única instituição contraditória na sociedade brasileira, como se fosse a única instituição com os seus problemas na sociedade brasileira, quando a gente sabe que, na verdade, a luta contra a torcida organizada nada mais é do que a luta de classe claramente exposta, porque na igreja também tem os problemas que tem na torcida organizada, no judiciário também tem os problemas que tem na torcida organizada, nas empresas também tem os problemas que tem nas torcidas organizadas. No entanto, os únicos que são perseguidos são os torcedores organizados. E a gente sabe muito bem por que eles são perseguidos, porque eles vêm da periferia, porque eles são pretos, porque eles são pobres e por aí vai. Então o nosso grande desafio, acho que na verdade é esse, é trazer quem está sofrendo na pele, quem está deixando de amar o futebol por conta dessa violência que está sendo feita, para o centro do debate político sobre a elitização. Acho que mais do que o Fagner está aqui falando, ou qualquer um de nós, a gente tem que fazer de alguma forma com que os protagonistas dessa exclusão passem a ter voz sobre aquilo que eles estão sofrendo na pele. E aí, para terminar a minha fala, que acho que já falei demais, embora seja, como digo, eu seja um pessimista,
também carrego dentro de mim alguma esperança. E aí, para terminar, queria terminar com uma frase que é a introdução do livro Os Condenados da Terra, do Francis Fanon, que é uma frase do Jean-Paul Sartre, na verdade, que é preciso explicar porque o mundo de hoje, que é horrível, é apenas um momento de um longo desenvolvimento histórico e que a esperança sempre foi uma das forças dominantes das revoluções e insurreições. E eu ainda sinto a esperança como minha concepção de futuro. É isso. Vamos passar a palavra para os companheiros para dialogarem com o Fagner, mas eu antes queria fazer duas observações. Primeiro, com relação à fala do Fagner, ele citou a Anatorg, a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, e nós estamos aguardando, caso ele consiga se liberar lá do compromisso de trabalho, a presença do Flávio Frajola, que deveria estar aqui à mesa também, quem sabe ele ainda chega a tempo. E ainda, quanto à fala do Fagner, ele citou a seleção brasileira, os treinos fechados da seleção brasileira, a saída francesa, como se dizia, da seleção brasileira. Um contraste grande é a seleção argentina, que não é um país que esteja com nenhum governo progressista, nada desse tipo, mas talvez com mais sensibilidade. A seleção argentina se despediu com um treino para 40 mil convidados. Os convites foram distribuídos em escolas da periferia, para a população carente da periferia, e esses 40 mil argentinos que jamais poderiam, ou pelo menos teriam muita dificuldade de pagar um ingresso para assistir a seleção, estiveram presentes a um amistoso de despedida da seleção argentina. Então, treino aberto. Como? Treino aberto. Exatamente. Então, não é difícil, é só ter a intenção de. Coisa que a nossa CBF, a sua motivação, nós sabemos qual é, de uma natureza muito diferente. Nós vivemos, na verdade, uma situação completamente absurda, que eu não sei se vocês lembram, mas em 2014, quando a seleção ficou concentrada na Granja Comari para a Copa do Mundo, né, somente as pessoas que moram naquele condomínio de luxo ao lado da Granja Comari tiveram acesso aos treinos da seleção. E aí o que acontecia? As pessoas pobres de Teresópolis que queriam estar perto com os jogadores, para poder ter acesso, compravam os convites, os ingressos, foi o seu nome que foi dado naquele momento, compravam os ingressos por até R$100 das pessoas nobres daquela área que passavam os ingressos para que eles pudessem ter acesso aos nossos jogadores. Né? E aí eu fico me perguntando, ontem essa galera foi para a Inglaterra, a gente vive um momento de crise, como pelo menos a minha geração não acompanhou nada parecido do ponto de vista de crise institucional, né, que nós estamos vivendo agora, né, com um governo absolutamente, quer dizer, ilegítimo ele sempre foi, desmoralizado ele sempre foi, mas um governo que não tem mais condições de existir, né, sem saber exatamente o que entra no lugar, sem saber se teremos ou não eleições, até tenho minhas ideias sobre isso, acho que não mais, sem saber o que vai acontecer no futuro do Brasil de uma maneira geral, no curto prazo, né, e nós temos jogadores novos ricos, quase todos de origem pobre, hoje milionários, completamente alheios à realidade do país, foram embora, saíram de Teresópolis para o Rio de Janeiro de helicóptero, desceram no Rio de Janeiro, foram com uma ampla escolta policial até o aeroporto do Galeão, foram para a Inglaterra sem nenhum contato com o povo brasileiro. E aí eu fico me perguntando, né, semana, se eu não me engano, há um mês atrás, saiu uma pesquisa, acho que foi no UOL, que diz que nos últimos 10 anos cresceu de 28% para 42% o número de brasileiros que se declaram como não tendo time. Na ditadura militar, etc., o povo brasileiro se reconhecia na seleção, independente das contradições que existiam ali naquele elenco.
né, de jogadores, inclusive, que hoje em dia nós sabemos que tinha algum tipo de relação com o governo militar. Mas mesmo com essas contradições, o povo brasileiro se reconhecia na seleção. E hoje isso não existe mais, hoje isso se perdeu e hoje está afetando os nossos clubes, de uma maneira geral. Né? Não é só no Fluminense. Porque o Palmeiras, que hoje é um clube que tem quase 100% de lotação da sua arena por jogo, mesmo assim não é a torcida do Palmeiras, a tradicional torcida palmeirense que fazia a festa no Parque Antártico. É uma outra torcida, é uma torcida com poder aquisitivo maior. Né? Eu tenho conhecidos meus que são chamados maloqueiros, por exemplo, da torcida do Corinthians, que não se reconhecem mais no Itaquerão, que não vão ao Itaquerão, desistiram. E olha que o time deles está por cima da carne seca há muito tempo. Desde que o Itaquerão foi criado, o Corinthians já ganhou aí 2 ou 3 brasileiros, já ganhou o Mundial, já ganhou a Copa do Brasil, já ganhou o Libertadores, ganhou tudo praticamente. E não vão mais ao estádio. Né? Então é uma outra torcida que está frequentando, não é uma torcida, são clientes. Tanto que no primeiro sintoma de má fase abandona o time que está no estádio. Né? Hoje, por exemplo, o Fluminense, se tiver uma fase como teve em 2009, antes daquela reação que salvou a gente do rebaixamento, muito provavelmente, né, se tiver uma fase parecida, não vai ter ninguém no estádio até o final do campeonato. Né? A não ser se aí sim, né, as diretorias, de uma maneira geral, tratarem a torcida de maneira oportunista e aí baixarem os ingressos para poder o povão que está afastado voltar, como o Flamengo fez recentemente, né, com o seu treino aberto lá no Maracanã. E aí a gente, especificamente naquele caso, a gente viu pessoas que falam, né, visivelmente emocionadas, crianças visivelmente emocionadas, cujo sonho era, como o meu lá atrás, há 20 anos atrás, pisar no Maracanã. No meu caso, eu não pisava no Maracanã, não era por falta de dinheiro, eu não pisava no Maracanã por causa da minha conjuntura familiar, não permitia que ninguém me levasse. Mas crianças que tinham o sonho de ir ao Maracanã e que só puderam ir ver o treino, pela primeira vez, o seu time do coração de perto, porque foi um treino aberto de graça. Né? Eu fico me perguntando o que será dos nossos clubes, o que será do futebol brasileiro, né? E isso tem impacto direto no que será a sociedade brasileira de uma maneira geral. A gente precisa travar essa luta, travar essa discussão. Ou a gente vai ser uma sociedade que vai acentuar cada vez mais o abismo de classe, o abismo social, ou a gente vai repensar um novo modelo de sociedade, e aí o futebol tem tudo a ver com isso. Né? Até porque, como disse na minha fala, é, na minha opinião, o maior instrumento de mobilização social que a gente tem no país. Bom, nós vamos passar a palavra aos companheiros. Quem puder, poderia vir aqui falar ao microfone, como está sendo gravado, mas se alguém se inibir com isso, não tem problema, pode falar aí do local do estado.